Sequência do Santo Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, José e Maria, mãe de Jesus, estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Este menino há de trazer a queda e o ressurgimento de muitos em Israel, e será uma bandeira de contradição, e uma espada transpassará a tua alma, a fim de se descobrirem os pensamentos escondidos nos corações de muitos. Ora, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Estava em idade muito avançada e tinha vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade. Tendo permanecido viúva até os 84 anos, nunca se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Sobrevindo ela nesta mesma ocasião, louvava o Senhor e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Em seguida, depois que cumpriram tudo segundo o que mandava a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. E entretanto o menino crescia e se robustecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava nele. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. A igreja dentro dessa oitava de Natal, no domingo, nos apresenta Jesus, colocando a apresentação de Jesus no templo, que era uma cerimônia da antiga lei, no Antigo Testamento, em que todo menino, filho primogênito, deveria ser apresentado e consagrado ao Senhor. Jesus foi, porque era o primogênito e único, foi levado e apresentado no templo. Também a mulher que dava luz a um filho varão, a um homem, ela ficava 40 dias sendo considerada impura, e depois dos 40 dias ela então era declarada pura. Nesses 40 dias então foi José, Maria ao templo apresentar Jesus, e Maria se submeter às cerimônias de purificação. Eles não tinham obrigação, evidentemente, porque Jesus já é consagrado ao Pai, porque ele é filho de Deus feito homem. Maria, ela concebeu na sua virgindade, teve uma concepção pura, um parto puro, não tinha necessidade nenhuma de purificação, mas por obediência à lei, por humildade e submissão, eles foram ao templo. Como eram pobres, ofereceram em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme nos relata São Lucas no Evangelho. Mas à saída encontram 2 pessoas, e sobre elas a igreja nos chama atenção hoje. Primeiro, Simeão, o profeta Simeão, já era um homem idoso, segundo a tradição era um sacerdote. Alguns o colocam como pai de Gamaliel, um outro também da seita dos fariseus, que depois vai ser o instrutor de São Paulo. Mas Simeão é levado ao templo pelo Espírito Santo, que já o tinha inspirado, dizendo que ele não morreria sem antes ver o Salvador, o Messias prometido. E exatamente quando ele vai ao templo, ele vê naquela criança o Messias, e pega a criança nos braços, agradece a Deus, aquela oração que nós rezamos todos os dias, das completas: Agora, Senhor, deixai ir em paz o vosso servo, porque meus olhos viram a salvação, luz para iluminar as nações e glória de Israel, vosso povo. Então ele faz esse agradecimento a Deus. Mas depois, se voltando para a criança, ele faz uma profecia com relação a Jesus, ao menino Jesus, depois uma profecia com relação a Maria.
E juntamente com ele está ali um grupo de pessoas, dentre as quais uma senhora com 84 anos, chamada Ana, que também começa a profetizar e louvar a Deus pelo fato de Deus já ter mandado o Salvador, o Messias prometido. Então, vamos refletir nesta homilia 3 pontos. Primeiro, olhemos essas 2 figuras, Ana e Simeão. Depois, vejamos a profecia que ele faz com relação a Jesus e, em seguida, a profecia com relação a Maria Santíssima. É muito significativo o fato desses 2 personagens, Simeão e Ana, estarem ali naquele momento. Quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram aos pastores que ele tinha nascido, e eles foram levados à gruta de Belém pelo anúncio dos pastores. Depois vieram os magos, que souberam do nascimento do rei dos judeus através de uma estrela. Mas agora, Simeão sabe do nascimento do Salvador por uma inspiração interior. São Lucas resume isso numa frase: o Espírito Santo estava nele. Portanto, nos pastores e nos reis, nós vemos uma inspiração que vem de fora, um anúncio de fora. Uns de modo mais racional, os reis magos, outros uma revelação direta, os pastores. Mas agora vem de dentro, é o Espírito Santo que vai agindo em Simeão e depois em Ana. Já era o protótipo do que é o cristão, do que deve ser o cristão. O Espírito Santo é quem age em nós para nos dar a salvação, nos dar forças contra o pecado, nos levar à prática da virtude. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo, depois recebemos a plenitude dos seus dons no sacramento da crisma, recebemos o Espírito Santo também cada vez que nós nos confessamos, e junto com a Eucaristia, que é Jesus, nós também recebemos o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem com o Pai e o Filho nos santificarem. De modo que o Espírito Santo, ele age em nós com gemidos inenarráveis, com inspirações, com os seus dons, exatamente para nos santificar, para nós olharmos a Jesus e nos identificarmos com Ele. Porque a santidade verdadeira consiste exatamente nisso, na nossa identificação com a pessoa de Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Senhor, Deus e homem, Deus humanado. Mas como que o Espírito Santo vem? Quais são as condições para o Espírito Santo vir? São Lucas fala no Evangelho 3 coisas a respeito de Simeão. Era um homem piedoso, temente a Deus e esperava a consolação de Israel. Depois de Ana, acrescenta que ela ficava no templo com jejuns e orações. Aí nós vemos 5 coisas importantes para que o Espírito Santo haja em nós. Em primeiro lugar, temos vida de piedade. Vida de piedade significa vida de oração, vida de união com Deus, vida em que busca ter essa intimidade com a pessoa de nosso Senhor. Ele era piedoso. Nós não temos tempo para tantas coisas, temos tempo para tantas coisas, mas e para Deus nosso Senhor? Então a piedade consiste exatamente nisso. E é uma virtude da piedade, que nos faz buscar e viver esta intimidade com Deus, sobretudo na oração. Ele era piedoso, era um homem temente a Deus. O temor de Deus é um dom do Espírito Santo, que nos faz ter horror ao pecado, a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Temor de Deus aqui não significa ter medo de Deus, porque Deus é amor, não precisamos ter medo dele, mas nós temos que temer ofendê-lo.
Como dizia Santa Teresinha, devemos fazer tudo para dar prazer a Jesus. Devemos ser nos braços do nosso Pai como uma criança que se deixa conduzir por Deus, que não confia em si própria, não confia nas próprias forças, mas confia totalmente na vontade de Deus e no poder de Deus e no seu amor. Por isso se deixa conduzir por Deus. Não de uma forma quietista, ou seja, uma forma que não faça nada, somente passiva, mas que se deixa conduzir por Deus, fazendo a vontade de Deus, tendo um esforço de evitar o pecado, de praticar as virtudes, de ir ao encontro de Deus. Esse é o temente a Deus. Mas Simeão também era, aí tem a terceira condição, Simeão esperava a consolação de Israel. Então, junto com o temor de Deus, nós devemos ter a esperança, e aqui se caracteriza como a confiança. Saber que Deus, nosso Senhor, nos ama e quer nos conduzir para o céu, quer a nossa santificação, quer o nosso bem, até quando vem momentos difíceis, quando nossa vida é um deserto, quando parece que está tudo perdido, tudo escuro, Deus, nosso Senhor, vai agindo na nossa alma. Como disse São Paulo, Deus faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. Então temos que confiar, sabendo que Ele nunca vai nos desamparar. As pessoas muitas vezes prometem as coisas e não cumprem. São infiéis umas às outras. Mas Deus sempre é fiel nas suas promessas. Então essa confiança deve nos levar também aos nossos esforços de uma vida mais santa, de acordo com o plano de Deus. Assim, o Espírito Santo vai agir em nós, porque daremos essa abertura para Ele. Mas há uma outra condição que nós vamos encontrar aí na profetisa Ana. São Lucas diz que ela era uma mulher já de 84 anos, tinha se casado novinha, viveu 7 anos com seu esposo, ficou viúva e depois não deixava o templo, vivia no templo em jejuns e orações. Na oração nós já falamos, mas repito, é necessária a oração, não apenas a oração formal, eu vou rezar o terço, e muita gente diz, hoje já rezei o terço, graças a Deus, estou livre, como se fosse um peso que carregasse. Não. A oração é um encontro com Deus, um encontro de amor, um encontro de amigos, um encontro de alguém que partilha, de alguém que se abre, que fala com Deus, que está atento às inspirações de Deus. Só assim nós seremos justos, como era Simeão, um homem justo e temente a Deus. Então a oração, mas aliada à oração, a penitência. Ela vivia em jejuns e orações. Então, nós temos uma espécie de revolta interior. São Paulo diz que nós temos, eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Nossa natureza é decaída por causa do pecado original, é uma natureza ferida. Nós muitas vezes nos esforçamos e caímos. Daí a necessidade de uma coisa que nós chamamos de ascese, ou seja, da penitência, dos sacrifícios, do esforço. Não querer o mais confortável, mas buscar o mais difícil, ter o espírito de sacrifício, o negar-se a si mesmo. Quantas vezes nós ouvimos não na vida e temos que nos acostumar com isso? Não sermos como crianças rebeldes e quando querem um sorvete e a mãe não dá, fica gritando, fazendo escândalo. Nós fazemos isso com Deus. E quando uma criança faz escândalo na rua, eu quero, e a mãe não dá, a criança faz pirraça, pula, grita, xinga. E a mãe fica cheia de vergonha, querendo ajeitar a situação. E quem fica em volta fica logo criticando, dizendo, tem que dar uns tapas dessa criança, não é possível isso. Acontece que nós somos essa criança tantas vezes com Deus. Nós somos essa criança pirracenta, que queremos as coisas do nosso jeito, não estamos dispostos a sacrifícios. E quantos sacrifícios são necessários no dia a dia, as coisas não são do jeito que nós queremos nem sempre. Nós temos que nos acostumar aos sacrifícios, temos espírito de sacrifício, senão vai ser impossível viver.
Quem não tem espírito de sacrifício não pode viver, não pode nem casar. Isso no dia a dia se exige. Na educação dos filhos, no relacionamento com os colegas de trabalho, na rua, dentro da igreja, meu Deus do céu, quanto sacrifício nós temos que fazer, quantas coisas nós temos que suportar por amor, quantos nãos, quantas coisas nos desagradam, porque não são do nosso jeito, na hora que nós queremos. E se nós não temos essa ascese, esse espírito de sacrifício, que deve ser oferecido a Deus como penitência, e se não buscamos fazer mortificações ou penitências pessoais, o Espírito Santo não vai agir em nós. Porque nossa natureza ferida vai colocar obstáculo, e Deus não força ninguém. Deus nos quer livremente, quer a nossa vontade, totalmente livre, dizendo, sim, Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então, olhemos aí o exemplo de Simeão e Ana, que abertos à ação do Espírito Santo na nossa vida, nas suas vidas, o Espírito Santo veio, inspirou, falou, e pela boca de Simeão profetizou. E qual foi a primeira profecia de Simeão a respeito de Jesus? Aí vamos ao segundo ponto da nossa reflexão de hoje. Este menino está colocado para a queda e para a ressurreição de muitos em Israel. E para ser sinal de contradição. É Jesus. É sinal de contradição. Para uns, ele é salvação. Para outros que o rejeitam, vai ser sinal de queda. Ninguém fica indiferente a Jesus. Quem não está comigo está contra mim, ele diz. Quem não recolhe comigo, dispersa, desperdiça. Por isso ele vai dizer a Nicodemos, eu quando for elevado na cruz, atrairei todos a mim, todos. Todos. Uns amam, outros rejeitam. Para uns, ressurreição. Para quem encontra nosso Senhor, é vida, é luz, é graça, é caminho, é a verdade, reina, passa a ter uma outra visão da sua própria existência. Mas para aqueles que o rejeitam, é queda, é tristeza e é juízo também. Assim é Jesus. Mas com o nosso Senhor, cada um de nós. Porque o cristão é um outro Cristo. Nós somos filhos de Deus. Ouvimos São Paulo dizer na Epístola aos Gálatas. Chamamos a Deus de Pai, Abba, Pai. Mas somos filhos de Deus no Filho Jesus. Não há mais filhos, há um Filho, Jesus. E nós somos filhos porque somos enxertados nesse mesmo tronco que é Jesus, do qual nós somos os ramos. Por isso nós chamamos Deus de Pai, porque somos filhos dele no seu Filho. O seu Filho Jesus é pela natureza, e nós somos filhos pela graça, porque ele nos atraiu, nos enxertou, nos adotou como filhos. E nós temos que viver como seu filho. Por isso, a nossa vida de cristãos deve ser a vida do Filho Jesus. Ser como Jesus. Viver como Jesus. Configurar a nossa vida, a vida de Jesus. Por isso o cristão, ele deve ser esta presença de Jesus no mundo. E assim como o Cristo, para muitos é motivo de queda e por isso é perseguido, para nós vai ser sinal de salvação, vai ser a própria salvação. Mas o cristão é perseguido porque Cristo é perseguido em toda a história.
em toda a história, seja pelos inimigos fora da igreja, seja por inimigos que se infiltraram na igreja e perseguem a Jesus e perseguem os cristãos que são fiéis a nosso Senhor. Nós tivemos esses dias aí, no dia 25 de dezembro, no Natal, os muçulmanos assassinaram, degolaram 11 cristãos e divulgaram isso lá na Nigéria, publicamente. E deram um recado para nós: vamos matar esses, mas é uma mensagem para os cristãos. Que o desejo dele é nos matarem, porque eles odeiam a Cristo. Odeiam a Cristo. E porque odeiam a Cristo, odeiam a nós. Porque nós somos os Cristos hoje, porque somos ungidos, somos os filhos de Deus em Cristo. Então há uma grande perseguição aos cristãos em muitos países que são assassinados, e nós estamos todos sujeitos a isso. Mas também por ocasião do Natal, aqui no Brasil, ocorreu uma grande perseguição aos cristãos diretamente ao Cristo, através de um filme de Natal, que foi publicado por um grupo que profana a nossa fé, profana o próprio Jesus Cristo e coloca Jesus como se fosse uma pessoa qualquer, profana a imagem de Nossa Senhora, quer dizer, faz uma chacota da nossa fé, uma chacota da nossa religião, uma chacota do nosso Deus, uma chacota daquele que derramou seu sangue por nós. Isso é perseguição a Cristo. Nós vivemos hoje no mundo uma verdadeira cristofobia. Você pode defender Allan Kardec, Buda, Maomé, Confúcio, Marx. Agora, no dia que você defender a Cristo, você vai ser objeto de chacota. Quando não vai ser chamada atenção, isso é igual nos ambientes sociais, é assim. Você pode falar de qualquer religião, mas quando você vai falar de Jesus Cristo, diz: aqui ninguém fala religião, porque somos um país laico. Mas perseguir a Cristo pode. Só que não podem fazer nada contra nosso Senhor diretamente. Fazem contra nós, porque amamos a nosso Senhor. Mas esse combate a Jesus Cristo vai um combate a nós. Então, por isso hoje se exige cada vez mais que haja cristãos autênticos, verdadeiramente comprometidos com o Evangelho, que não tenham medo ou vergonha de professarem, de viverem a sua fé no mundo, no seu modo de agir. Então vamos ser cristãos verdadeiramente, no relacionamento da família, o cristianismo que vai lá no modo de criar seus filhos, no modo como se relaciona com as pessoas, no seu ambiente de trabalho, no seu comércio, no seu escritório, na sua sala de aula, não com arrogância, mas vivendo o Evangelho, no seu comportamento, no seu modo de se divertir, no seu modo de se vestir. Nós somos os Cristos, temos que nos identificar com Ele. Seremos também sinais de contradição no mundo, sim, mas imaginemos se nós fôssemos como aqueles 11 lá da Nigéria, arrastados em praça pública, ali na Praça Brasil, com os olhos vendados, e viessem com uma espada ou com um fuzil e dissessem: você deixa Jesus? Eu queria ver quem ia ter coragem, porque nós somos moles, nós somos muito liberais na nossa fé. Isso é muito sério. Porque a vivência em nosso Senhor é que nos dá essa coragem. Isso é muito importante, sermos verdadeiramente cristãos. Simeão, depois de dizer isso,
já falar do sofrimento de Jesus, da paixão de Jesus, ele vai agora falar de Maria. E olha para Maria e diz: e uma espada de dor transpassará a tua alma, a fim de que sejam revelados os segredos dos corações de muitos. Maria participa da nossa redenção. Maria é chamada de corredentora exatamente por isso, porque ela é como a nova Eva, Eva que colabora com o pecado da humanidade. Maria agora vem, não digo colaborar apenas, mas participar da salvação dessa mesma humanidade. O sim de Maria ao anjo é o sim de toda a humanidade que diz ao Senhor: vem. E o Senhor vem, mas vem com a Maria. Por isso nós vemos Maria ao pé da cruz, continuando o seu sim e oferecendo o seu Filho ao Pai pela obra da nossa salvação, chamada então de corredentora. Quando nós ofendemos a Jesus, ofendemos a Maria. Quando nós ofendemos a Maria, ofendemos a Jesus. Duas vontades unidas à vontade do Pai. Uma espada de dor transpassa o coração de Maria, a alma de Maria, é o sofrimento de Maria, não só pela morte de seu filho, mas pelo que causou a morte de seu filho e causa, que são os nossos pecados. Por isso a atenção de Maria Santíssima pela salvação da humanidade. Vemos Maria em La Salete, Maria vir a Lourdes, a Fátima, a Trefontane lá em Roma, sempre chamando a atenção para a necessidade do verdadeiro arrependimento, da penitência, de uma união maior com o nosso Senhor, com seu Filho, e sempre Maria dizendo: pare de ofender a Jesus, que já está muito ofendido, porque ela participa da obra da nossa salvação, como mãe, como cuidadora nossa. Assim é Nossa Senhora. Vivemos hoje tempos muito difíceis no mundo, vivemos também tempos difíceis dentro da igreja, mas a igreja sempre passou por tempos difíceis em toda a sua história, e hoje fala-se tanto em dar soluções para os problemas da igreja, e muitos acham que as soluções virão por decreto, um decreto do Papa, e todo mundo vai obedecer. E quando não se faz o decreto que nós queremos, criticamos, falamos isso ou aquilo. Não é assim que funciona a coisa. A solução para a igreja depende dos fiéis, mas não dos fiéis ficarem gritando, xingando as autoridades. Isso não soluciona nada, porque a situação da igreja é obra do diabo. Isso já dizia o Papa Paulo VI, São Paulo VI, uma fumaça de Satanás entrou. Isso já tem dito o Papa Francisco, quando se refere aos crimes, aos abusos dentro da igreja. Por isso, a solução está em buscarmos a santidade de vida, em buscarmos viver o cristianismo em plenitude. Então a solução está em nós. Olhemos o exemplo de Ana, escondidinha em jejuns e orações. O exemplo de Simeão, quietinho lá no templo, não aparece mais. Assim também na igreja, muitas almas quietinhas, que rezam, que fazem sacrifícios, fazem penitências e se santificam, essas salvam a igreja. É aqui aos pés do sacrário, é ali no confessionário, é na mesa da Eucaristia, e depois sim, com essa força, vivendo como autênticos católicos, vivendo a nossa identidade católica. Aí sim a coisa se resolve. Fora disso, não tem outra solução. Não é por decreto, não é por decreto.
embora os decretos sejam necessários, mas é quando o coração do homem se volta para Deus, aí sim é que as coisas mudam. Então, nesse tempo de Natal, olhemos o exemplo de Nossa Senhora, que no seu silêncio, na sua oração, ela suplicava e continua intercedendo por nós, e peçamos a Nossa Senhora, nossa mãe, mãe da Igreja, esposa do Espírito Santo, que ela interceda por cada um de nós, pelas nossas comunidades, pela nossa capelania, pela nossa diocese, por toda a Igreja, para que os nossos fiéis sejam realmente santos, pelos nossos sacerdotes, nossos seminaristas, nossos bispos, para que assim, todos comprometidos com nosso Senhor, buscando a santidade de vida e levar essa santidade ao povo, assim possamos ter dias melhores, e que virão, e que já estão vindo, já estás conosco, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.